Fala galera, graça e paz. Estamos aqui reunidos no nosso primeiro episódio do nosso podcast No Caminho com Deus. Eu sou o Danilo, estou aqui com o Lucas. Eu sou o Lucas. Estamos muito felizes de estar aqui nesse tempo de comunhão, uma mesa abençoada e vai trazer para nós muito autoconhecimento, cura interior, crescimento espiritual, crescimento intelectual. Como a gente deu nos recados, né, a nossa intenção é trazer para a comunidade, para nós, para toda a igreja, um tempo novo de Deus. Então, a gente convida você a estar aqui toda sexta-feira com a gente para a gente aprofundar. E hoje nós falaremos de um assunto muito em alta, muito importante, que é o assunto da ansiedade. Ansiedade, cara. Interessante também comentar que o intuito aqui é a gente criar realmente um bate-papo, né? Uma conversa como se estivéssemos na célula, Exato. partilhando da própria vida, mas também dando uma visão nossa como psicólogo, como interessados na teologia também, e desses temas que são tão pertinentes, que está em alta, né, como o Lucas comentou. Então a gente vai dar início, a gente espera que vocês gostem, espere que esteja aqui com a gente, né, todo esse encontro. O tema é vasto, então não tem como a gente esmiuçar e fazer tudo em 15, 20 minutos, falar sobre ansiedade. Então a Exato. gente vai colocar aqui nesse primeiro pequeno panorama do que é, né, Uhum. Lucas? O que é ansiedade, como a psicologia vê o que é ansiedade. E é claro, de acordo com os comentários que tiver, a gente pode também esmiuçar sobre crise, se é alguma coisa mais patológica também, talvez possa existir. Sim. Mas o intuito aqui é dar uma introdução. Acho que Exato. essa é a palavra, né? Exato. Muito bom. E uma outra coisa também que eu acho que é legal a gente introduzir é que, como nós somos uma comunidade cristã, católica, a nossa intenção é fazer tanto uma leitura psicológica quanto uma leitura bíblica, uma leitura teológica, de como a ansiedade ela vai nos afetando do Uhum. ponto de vista neuropsíquico, do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista espiritual, Sim. como a ansiedade ela vai nos minando, vai nos afastando às vezes até mesmo das promessas de Deus. Uhum. Quantas vezes na Bíblia mesmo Deus fala, né? Da importância da esperança, da importância do esperar, da importância de tempos de deserto. E muitas vezes a ansiedade ela vai nos boicotando, nos tirando do foco, Atrapalha, né? atrapalha a nossa relação com Deus e com Uhum. as pessoas, né? Sim. Então, o intuito aqui nesse primeiro momento é a gente dar uma pequena introdução, o que é a ansiedade normal de uma patológica. O Luca vai falar um pouquinho sobre isso. E é claro que eu vou dando também, não é pitaco, mas uma visão realmente da psicologia, mas também à luz da palavra de Deus, que é o mais importante, né? Temos Cristo como centro. Então a gente vai esmiuçar para irmos aprofundando sobre a ansiedade normal e patológica e a gente Boa. vai tocando o barco como se Muito bom. estivéssemos na célula mesmo aqui. Isso aí, se sinta na sua célula conosco. Então, vamos lá, ansiedade patológica e ansiedade natural, né? Primeiro, a importância é entender que a ansiedade, ela é como se fosse um alerta, como se fosse, não, ela é um alerta natural do nosso corpo que nos protege, né? A ansiedade, ela, do ponto de vista biológico, ela é aquilo que nos ativa, né? Tem a ansiedade, vamos supor, né? Se a gente for olhar de um ponto de vista mais evolutivo, quando nós éramos caçadores-coletores, a gente vivia no meio do mato e ali a gente não tinha conta para pagar, a gente não tinha boleto, a gente não tinha cobrança. O que a gente tinha, o ser humano tinha, era as contingências da floresta, da selva e tudo mais. Então, o que que a ansiedade, qual que é o fator da ansiedade nesse sentido? É a proteção, né? Que é o medo. Medo e ansiedade, do ponto de vista neurobiológico, é a mesma coisa. É aquilo que acontece no sistema límbico, né? As amígdalas corticais são duas bolinhas que tem no cérebro, são ativadas e para me proteger, né? Então, toda vez que eu atendo alguém que vem com crise de ansiedade, a primeira coisa que eu faço é essa psicoeducação com a pessoa de ela fazer as pazes com a própria ansiedade. Às vezes a ansiedade, ela tem sim os seus fatores de psicopatologia que a gente vai entrar, mas é muito bom a gente ressaltar isso a princípio, que é o quê? A ansiedade me protege. A ansiedade vamos voltar para esse exemplo aí da selva, né?
O caçador-coletor estava lá na selva andando e daqui a pouco ele sente um barulho no meio do mato. A amígdala cortical vai acionar e ele vai entrar em estado de alerta para que ele se proteja das situações ao redor dele, né? Uhum. Então esse, a princípio, seria um ponto saudável da Sim. ansiedade que é do organismo. É, todo mundo tem, né? Todo mundo tem Exato. ansiedade. Eu acho que, como muitas pessoas estão estudadas hoje sobre o assunto, a gente até comenta isso entre nós, né? Quando o paciente vem até nós ou alguém interessado, a pessoa já vem estudada, né? Uhum. Já vem com um macete assim de, eu já sei que é, né? Muitos já teve casos assim de, Exato. eu vi no TikTok, né? É. Eu vi que a influência lá já esmiuçou o que é. Uhum. Mas não é bem assim, vai uma coisa muito mais profunda, né? É bom entender a raiz da coisa Sim. para poder realmente aprofundar, não ficar somente no campo raso ali e saber que todo mundo tem, não é sinônimo de Gabriela, né? Exato. Se eu sou assim, eu vou continuar assim. Não é uma Então, aceitação passiva. exatamente. Então, eu vou viver assim, né? Quando tiver uma crise, é só eu respirar, fazer um mindfulness ali, né? Uma das técnicas que a gente vai comentar, Uhum. fazer um mindfulness ali e já resolver o problema. Exato. Não, é muito pelo contrário, né? É, é evitável, mas uma coisa que a gente gosta de comentar também na célula é dá para ordenar, né? Dá Uhum. para encontrar o equilíbrio Exato. diante de uma situação, seja, por exemplo, um jovem que vai apresentar um trabalho, um TCC, fazer uma prova, ou alguém que vai fazer uma entrevista de emprego, ou uma situação financeira também. É, é compreensível a pessoa que passa por isso ter uma certa crise, mas Sim. saber que todo mundo meio que passa Uhum. e que é possível vencer. Exato. É possível É vencer. muito possível vencer. Sim, sim, exatamente. Entrando por essa linha também, Lucas, o que que a gente pode comentar em relação à ansiedade patológica mesmo, assim, dando essa introdução também. Tá. Claro que existem vários outros fatores aí, mas uma coisa mais patológica. Que tipos de patologia pode atingir ali Tá. a pessoa? Beleza. Então, como a gente está falando, ela é, a princípio, um alerta saudável para o nosso organismo, e ela passa a ficar patológica do ponto de vista da psicopatologia, quando a intensidade e a frequência da ansiedade fica muito alta, né? Então, a intensidade muito alta e a frequência muito próxima. Então, vamos supor, a ansiedade ela se diferencia do medo é quando eu não tenho nada que ao meu redor esteja me ameaçando e mesmo assim eu estou num estado de alerta, eu estou numa situação de luta e fuga Uhum, e faz com que o meu organismo todo fique nesse estado de ou vou lutar ou vou fugir. uhum, Então, aí vem os transtornos da ansiedade, que são, né, o transtorno da ansiedade generalizada, que eu acho que é um que mais tem pegado aí a galera do Brasil, principalmente. Está vendo uma pesquisa que o Brasil é o maior país ansioso do mundo, cara. já venceu, já ganhou, né? Já, Já pelo menos aí a gente ganhou. O É, Hexa veio o aí. Hexa veio, é. Então, primeiro, a gente vai ter muito trabalho pela frente, né, Sim. quanto psicólogos, psiquiatras, a igreja, né, como nossa realidade cristã atrai muito esse tipo de pessoa que às vezes vem para a igreja, para a comunidade, para a célula, com transtorno de ansiedade, às vezes a pessoa vem com crises de ansiedade. Essa semana mesmo eu atendi uma menina que estava com uma crise de ansiedade muito forte. Depois a gente vai fazer umas técnicas aqui com a galera, Uhum, mas a princípio é isso. Você olha a pessoa com ansiedade disfuncional, você já consegue observar, né, o comportamento dela, a respiração fica muito ofegante, as mãos suam, o corpo pode se enrijecer, uhum, né? sim. Uma coisa que você falou a gente estuda muito isso na psicologia, duas palavras, que nem você comentou, a intensidade e a frequência. Isso. Quanto aquilo ali me atinge, se vamos dizer assim, de forma tão baque, Uhum. aquilo é tão intenso, e ver a frequência que isso tem chegado, Isso. né? Isso, 99, 90% das coisas, assim, dá para observar. Se isso está vindo com muita intensidade e muita frequência, aí acaba tendo um sinal de alerta, né? Exato. Eu acho que eu preciso ali buscar uma ajuda, buscar uma terapia, sim. Mas uma coisa que você disse lá no início,
como aqui o olhar nosso, à luz da Bíblia, à luz do catolicismo, a gente tem uma esperança a quem recorrer, né? Uma pessoa, o próprio Exato. Cristo. Beleza, até aí. Porém, muitos e muitos que podem até ver o podcast, podem até ver o episódio aqui com a gente, é, não tem religião, não sabe por onde começar, não sabe como vencer a ansiedade e como vai fazer para vencer. Nossa, eu tenho ansiedade, isso já é ruim para minha vida, já era. Não, não tem como mais eu vencer isso. À luz da Bíblia, à luz do catolicismo, como a gente pode olhar assim, com olhar na realidade mesmo, né? Coisa palpável, né? Porque às vezes o pessoal meio que confunde assim a religião com algo tão óbvio que é sobrenatural, mas tira os pés do chão completamente, né? Não Muito vive distante, né, da não realidade. vive a humanidade ali de tudo é espírito, tudo Uhum. tudo é Deus assim, mas acalmar mesmo o coração e falar, cara, tem um olhar sim espiritual, mas eu preciso ter um olhar muito humano também diante das situações, né? O Exato. que tem esse olhar também espiritual a ver com a ansiedade, ao seu ver, assim? Sim. Totalmente, né? Eu não sei se você chegou a ter bastante desse contato com a espiritualidade na psicologia. Eu não sei como foi a sua formação. Na Uhum, minha formação, a espiritualidade ela era meio tratada como uma coisa meio pejorativa, sabe? Eu tive uma formação psicológica de que a espiritualidade é um negócio meio deplorável, uhum, meio, como diz o Marx, né, o ópio do povo, a uhum, religião, né? Mas, conforme eu fui estudando nas especializações que eu fui fazendo, a gente foi entrando muito em contato com o poder da espiritualidade também como um aspecto do ser humano, né? Tem até a expressão que a gente usa na psicologia, da Gestalt, que é o ser humano é um ser bio, psico, sócio, cultural e espiritual. Ou seja, nós enxergamos o ser humano como uma totalidade, né? A própria palavra católico vem disso, né? É o holístico, o total, o todo, né? Não universal, o né? universal. Não no sentido esotérico que eu falei, né? Mas no sentido da raiz da palavra. Então não tem como eu tirar essa dimensão espiritual da questão da ansiedade. Por quê? De verdade, do meu ponto de vista, o ser humano que não tem uma conexão com Deus, por mais que seja indireta, por exemplo, tem gente que não teve a educação religiosa que a gente teve, que não teve a catequese que a gente teve, não teve a experiência com a Uhum, presença de Deus que a gente teve. Essa pessoa, ela, como a própria palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 1, 2, que a própria natureza revela para o ser humano a verdade da presença de Deus. Então, cara, negligenciar a espiritualidade, com certeza é um fator ansiogênico. É um uhum, fator que gera ansiedade no coração do ser humano. E de fato, né? A gente veio conversando no carro, né? Como que às vezes tem pessoas que sentam na nossa frente no consultório e você vê ali, cara, tem muitas coisas psicológicas acontecendo, tem muitas questões até fisiológicas, mas tem uma alma ali que está precisando de uma experiência com a presença de Deus, né? sim, Eu lembro, antes mesmo da faculdade, eu tenho ainda, mas antigamente eu era mais, era mais louco nesse sentido. Eu me trancava no quarto e ficava lá 5 horas orando. uhum, E teve uma vez, várias vezes na verdade, mas o que me veio agora na lembrança é que uma vez que eu estava em momento de oração, e eu tive mesmo uma experiência muito profunda com Deus. Eu percebia a presença de Deus me envolvendo de tal forma no quarto que os meus pensamentos começaram a ficar todos regulados. A ciência vai falar que isso é um efeito do cérebro. Sim, mas, ao meu ver, é justamente a comprovação de como a espiritualidade ela é saudável do ponto de vista até mesmo neurocientífico, de que ela consegue regular as ondas cerebrais, uhum, né? Uma meditação comum mesmo pode ajudar, mas, cara, quem tem a experiência profunda com a presença de Deus é diferente. uhum. É uma questão muito mais íntima e profunda, né? Sim, a prática da própria da religião já é um meio totalmente eficaz assim para Uhum. ajudar a regular não somente a ansiedade, né? Sim, Mas as outras preocupações da vida, exato, né? exato. Vocês sabem que eu sou um amante da logoterapia que Sim. gosto bastante de Viktor Frankl.
E ele diz assim que quando a gente passa por um momento de totalmente, a palavra que você usou foi deserto, mas uma circunstância ali de que ele viveu. Vamos colocar do Viktor Frankl aqui que ele viveu no campo de concentração. Como que ele vai encontrar um certo sentido naquilo diante de toda aquela intensidade e a ansiedade ali de eu posso morrer a qualquer momento, Exato. né? Eu posso daqui já ir pro céu, eu posso morrer e já era. Mas diante daquela circunstância, ele tem um porquê também, né? Ele tem Exato. um como. Ele fala, né? Ele é judeu, né? Ele era judeu. Ele falava que a prática da religião ajudava, com certeza, esse eixo que faltava da matéria Uhum. com os pensamentos, assim. Uhum. Então ele fala, "Ah, entre o pensamento e a matéria tem algo do espírito, que é a dimensão noética que ele diz, Ó, né? Então, nessa dimensão aqui, tem como você ordenar, junto com as outras duas, que é, a gente sabe, né? Somos corpo e alma e espírito. Então, ele já lá atrás falou, cara, diante dessa situação, o que que eu posso fazer diante dela para me tornar, para ser melhor ali, sim. né? Dessa ansiedade, eu posso morrer a qualquer momento, vou perder minha família, e agora? O que que eu faço, né? Porque a ansiedade, o senso comum diz que é um anseio por aquilo que não chegou ainda. Então, imagine todo aquele pessoal, né? Diante daquela realidade, falou, cara, e depois daqui, o que que eu vou fazer? Não, não tenho mais identidade, não sei mais por onde eu vou caminhar, né? Mas eu acho que é um ponto para o pessoal começar a compreender que a espiritualidade faz parte. Ela não é o fim último, Sim. é um meio, né? Sim. A própria religião, a prática religiosa é uma virtude. Se a gente parar para Exato. pensar, a gente já falou isso em célula. A própria prática da religião é uma virtude. Então é um meio para alcançar o fim, que é o próprio Cristo, obviamente, né? Uhum. Para a gente ir um pouco mais a fundo assim, e até para a gente ir para os finalmentes, como que você até citou isso, né? Mas como a ansiedade ela pode afetar o nosso cérebro, é bom a gente reforçar isso um pouco e de forma prática os meios, né? Que a gente, aí as técnicas que a gente fala. Quais técnicas que a gente que pode usar, as ferramentas que o povo gosta de falar para Uhum. ajudar a ordenar o cérebro, assim, sabe? Tá. Não, legal. Eu acho que assim, dá pra gente falar de técnicas e dá pra gente falar de criação de bons hábitos, né? Uhum. No meu ponto de vista, antes das técnicas, acho que a criação dos bons hábitos ela é mais importante. Por quê? A técnica, ela é extremamente importante, mas ela vem para apagar o fogo, né? Eu tô com uma crise de ansiedade, veio uma técnica ali. A criação do bom hábito, ela é aquilo que vai me manter, aquela que vai me proteger e me manter de crises, né? Então, um bom sono, pelo menos 7, 8 horas de sono por noite, Uhum. dormir mais ou menos entre 10 horas, meia-noite, é extremamente funcional para o cérebro, né? O sono tem diversos. Tem um professor meu, o Andrei Maier, cara, ele é muito bom, até indico pra galera seguir. Ele é maravilhoso, ele tem uma especialização sobre sono e sonhos, né? Aí ele fala muito sobre essa questão da importância de você dormir bem, né? De como que o sono ele interfere no seu cérebro, faz uma limpeza cerebral. Isso vai dando pro ponto de vista da ansiedade também uma regulação muito boa, né? Segundo pilar, a alimentação, pelo menos umas 3 alimentações por dia, né? Por que que eu tô falando disso aqui que parece coisa besta? Tem gente que, quando entra numa questão de ansiedade, eles esquecem de comer, cara. Legal. Para de comer, Legal. entendeu? Ou começa a comer demais. Aí a gente vai ter que entrar com uma outra abordagem aí, né? Outro tipo de demanda ali, né? Já é Exato. uma. Então, pelo menos umas 3 refeições por dia. E, lógico, equilibrar, né? A sua digníssima é Nutricionista. Nutri, né? Então ela sabe mais que a gente sobre isso, mas isso é muito legal. A gente está citando que pelo menos basicão ali, né? Arroz, feijão, uma Uhum. carne, um frango, uma proteína ali para poder ajudar, né? É loucura você falar sobre isso também, porque quando o paciente fala pra mim que não tá dormindo bem, dorme tarde e acorda tarde, né? O Uhum, famoso. E eu uhum. acho que é praticamente o brasileiro comum
Tem isso também. Quando vai dormir, o pior ferramenta que a gente pode ter o auxílio ali pra dormir é o celular, né? Exato, O pessoal, eu vou dormir, eu quero ser deita 10 horas. Mas cai no sono profundo depois da meia-noite, né? exato, Porque tá exato. com o celular assistindo o TikTok, assistindo, vendo as coisas do Instagram, vendo algum vídeo no YouTube, até mesmo assim, como dormir melhor. Começa a ver Vai daí. assim, o vídeo assim. É, de fato. É, e da alimentação, que é uma loucura também. Parece que é uma coisa tão biológica, que tão, entre aspas, muitas aspas mesmo, é até bobo falar, né? Mas o óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito. Então acho que essas duas ferramentas assim de o que que é bom fazer na prática, começar por esses dois. Exato. Preciso ter um sono de qualidade e preciso me alimentar melhor. Você falou de 3 refeições ali, ok. Posso colocar até mais um outro aqui, suplementar, né? Bom Suplemento. suplementar. Acho que Claro. isso já é um caminho para as pessoas verem que tá começando a dar Exato. passos, Não, né? isso é fantástico mesmo. Uhum, Estava até estudando um pouco sobre a creatina, né? A creatina ela é tão boa do ponto de vista para quem treina, malha, ajuda na recuperação muscular, você consegue pegar mais peso, mas ela também facilita muito o foco atencional, ela ajuda muito nessa questão do cérebro. uhum. Tem estudos novos saindo que comprovam isso. Então, o basicão, a creatina, um whey protein, bastante água, Arregaçar de tomar água, né? O exato. pessoal não toma água, entendeu? Então, e isso pode dar uma condição já Sim. interessante para poder uma caminhadinha diária, pelo menos os 30 minutos aí de caminhada já Já pode ajudar. tomar sol, Tomar sol, o cortisol sobe muito exato, quando tá a exato, pessoa com sono, o cortisol vai exato. fica estressado e tudo, então, É a exposição à luz do sol durante o dia, principalmente nos primeiros minutos, é, né? É fantástico para regular o sono, para regular a sim, ansiedade. sim, Então, é uma abordagem interessante aí. sim. Aí a gente pode entrar nas técnicas também, que Uhum, são. Primeiro da respiração. A gente pode até fazer com a galera aqui um uhum, pouco, né? Se vocês sentirem à vontade, fiquem numa posição bem tranquila, bem confortável. E começa a respirar com o diafragma, que é a barriga, uhum, né? Ao invés de respirar com o peito, que é a respiração do ansioso, nós indicamos uma respiração diafragmática. sim. E o diafragma ele fica bem próximo ao coração, então ele ajuda o coração a fazer um movimento maior ali de bombear o sangue também. Então vamos fazer um pouquinho aí, alguns minutinhos de respiração e autoconhecimento do corpo, né? Uhum. Então eu vou fazendo aqui e vocês vão acompanhando. Fiquem bem à vontade, então, e solte todo o ar do corpo. Do pulmão e inspira bem profundamente. Segura, solta. Com a barriga, com a expiração diafragmática. De novo, segura e solta bem suavemente. Mais uma vez, bem profundamente. E agora vai soltando os músculos do corpo, toda a tensão muscular nas costas, no abdômen, pernas. Mais uma vez, respira profundamente e solta. Solta os ombros. Isso. Mais uma vez, respira bem profundamente. Isso. Bom, essa é uma das técnicas que eu gosto de usar. Geralmente, nas primeiras consultas, eu sempre ensino essas técnicas. Uhum. Tem uma outra também que eu aprendi de um psiquiatra, não sei o nome dele agora, mas é um psiquiatra muito interessante. Depois eu mando o nome dele aí pra galera. Que é de você fazer uma respiração fechando o nariz. Então você fecha o nariz, fecha um buraco no nariz e vai respirar só com o buraco. Uhum.
Aí solta. Você pode fechar um e fechar um outro olho. Uhum, E vai com o nariz e o olho aberto, buscando, e depois você troca. uhum. Isso vai diretamente no cérebro, fazendo uma conexão entre a respiração e a visão. Uhum. Isso vai facilitando o cérebro a se regular da ansiedade. É maravilhosa essa técnica, uma das mais eficientes que eu tenho observado, até para conter ansiedade na hora assim, do paciente. Entendeu? Legal. A gente colocou aqui duas técnicas, né, que, cara, tem muita os outras, né? Uhum. Pra gente ir encerrando esse, eu quero deixar um gostinho de quero mais, porque a gente no próximo, a gente vai ser até um mais curto. Por quê? Porque a gente vai colocar essas técnicas, vamos fazer, não só fazer, né, mas ensinar o pessoal a realizar e buscar esses meios e partir para a Bíblia. O que que você acha, assim, de a Uhum. gente falar à luz da Aprofundar na Bíblia, palavra. aprofundar na palavra de Deus, as promessas dele, para a gente sentir a maior segurança que a gente tem, né? É o eixo, é o sentido da vida, é o próprio Cristo ali. Então, eu acho que a luz da Bíblia, para acalmar o medo que a gente sente, o anseio que a gente sente pelo futuro, o medo, tipo, nossa, vou casar, quantos filhos, é, vou conhecer alguém quando, nossa, minha vida financeira tá ruim, mas à luz da palavra de Deus a gente vai trazer para a galera de casa como colocar na prática também, ser uma Bíblia, colocar na Bíblia, né, ali, a nossa vida, né? Santo Inácio, se eu não me engano, ele falava muito sobre isso, ser contemplativos no meio do mundo, né, no meio Sim. da ação ali. Então a gente rezar a vida, ele falava sobre isso, rezar a vida. Então colocar na prática as técnicas, né, Uhum. essas ferramentas para ajudar o pessoal, mas principalmente à luz da Bíblia, a gente vai falar sobre isso Uau, no muito próximo bom. episódio. O que que você acha? Top, super top. É isso aí, galera. Por enquanto, nosso primeiro episódio encerrou com uma pequena técnica, né, sobre o mindfulness ali, sobre a respiração, né, que o Lucas passou pra gente. Também a gente comentou algumas coisas sobre a religião, a prática da religião. E no próximo a gente vai aprofundar. Cara, sobre ansiedade tem muita coisa mesmo, assim. Sentido biológico, neurológico, é, corporal, fala muito. Uhum. A gente anotou um monte de coisa, né? A gente nem falou, acho que 40% aqui. Sim. Mas deixar para o próximo episódio para que a gente possa aprofundar nas técnicas e principalmente a luz de Deus ali. O que que ele quer para nós, né? Como católico, como família, como irmãos. À luz da Bíblia, o que que ele vai nos ajudar a controlar, a ordenar esses anseios que a gente tem. Show de bola. Beleza? Isso aí, galera. Curte, Curta? compartilha Claro. e segue a gente aí no canal. Não a gente, porque não é sobre nós, né? Mas é sobre a palavra de Deus, a comunidade. E a gente está aqui para servir a comunidade Isso. e adorar o Senhor. Isso aí. Não É esquece de nóis. tocar no sininho para receber a notificação. Verdade. Todo mundo já sabe, né? É. Curtir, compartilhar, Sim. assinar o canal e, Sim. por favor, divulguem, divulguem. Claro que vem o primeiro episódio ali, a gente fica, cara, será que vai? Tô meio travado. É. Vamos indo, é célula. É célula, a gente vai comentando, mas a gente está aqui unido com você também de casa, naquilo que você colocar no comentário. Fechou? Tamo junto no caminho com Deus.